Olá, seja muito bem-vindo à Semana do Marketing Odontológico. Eu sou o Éder Carneiro, fundador do Odonto Branding e também do treinamento Gestão Total. E nesse vídeo, hoje, nós vamos falar sobre como aumentar a clientela particular. Essa é uma das palestras que eu mais gosto de fazer, porque eu já testei essa palestra dezenas de vezes. Eu já testei ela comigo, acho que só comigo umas 5 vezes. E já testei ela com outras pessoas que eu já ensinei diretamente, fora os meus alunos que eu ensino indiretamente através de treinamentos, vídeos, etc. E é incrível como ela sempre dá certo. Eu vou contar um pouquinho das histórias que eu tenho sobre essa ferramenta para que você entenda como ela vai servir também para o seu consultório. Existem 2 cenários possíveis aí para você. O primeiro cenário é: você atende paciente de convênio e precisa diminuir a quantidade de pacientes de convênio e aumentar a de pacientes particulares. Este é o primeiro cenário. O segundo cenário é: você já não atende pacientes de convênio, você só atende particular. E você precisa aumentar a quantidade de pacientes particulares, principalmente de bons pacientes particulares. Então essa técnica ela funciona exatamente bem nas 2 situações. Vamos começar pela situação número 1, que é a situação onde você está inserido em um convênio odontológico, e no segundo momento eu falo sobre a situação onde você está só envolto na clínica particular. Antes de começar, porém, eu quero te fazer uma pergunta. Você já baixou o seu material complementar dessa semana do marketing odontológico? Se você não baixou, aqui embaixo desse vídeo tem um campo para você deixar o seu e-mail. Deixe ali o seu melhor e-mail. Por que eu digo melhor e-mail? Vou explicar isso. A gente normalmente tem 2, 3, até 4 e-mails que a gente usa. E um sempre fica mais para o cantinho, a gente quase nunca abre ele. E outros a gente realmente prioriza, a gente abre mais aqueles e-mails. Então eu peço que você deixe esse e-mail que você mais usa. Porque eu só vou mandar para lá conteúdos que a gente produz, que é conteúdo sobre gestão, marketing, liderança, como lidar com pacientes, como lidar com funcionário, como lidar com protético. Então, assim, são só conteúdos que são interessantes para a odontologia. Por isso que eu recomendo que você deixe o seu melhor e-mail, porque você deixando o seu melhor e-mail, as chances de você visualizar o conteúdo que eu estou te enviando, e eu vou sempre enviar, todas as semanas eu envio conteúdo para as pessoas que me seguem, você vai ter mais probabilidade de ver um conteúdo que seja bom para você. Por isso que eu te peço, deixe o seu melhor e-mail. Se você já viu os vídeos anteriores aqui da Semana do Marketing, se você já assistiu outros e já deixou o seu e-mail, não precisa deixar novamente. Uma vez só que você deixa o e-mail já é suficiente para que você receba todo o material. Reforçando, eu vou mandar um material complementar domingo às 23h30. Assim que a Semana do Marketing Odontológico terminar, ela só vai durar essa semana, esses vídeos vão sair do ar, eu vou tirar os vídeos do ar e vou enviar para você o material complementar. Tudo bem? Então, entendido isso, vamos à parte prática da nossa palestra de hoje. Situação 1. Você já atende convênios, atende também, obviamente, os particulares e precisa diminuir a questão do convênio, aumentando a questão do particular. Existem 2 coisas que você precisa fazer. Primeiro é entender os seus convênios odontológicos. De forma geral, os convênios não são bons para os dentistas. Existem raras exceções onde a gente tem convênio que paga bem, que paga direitinho, que não fica glosando o atendimento. E eu sei que existem alguns por aí sim, mas não é a regra, é a exceção. Então, quando a gente pega os convênios de regra, aqueles que normalmente não cuidam muito bem da gente como dentista, não cuidam muito bem do paciente como usuário, a gente precisa lidar com isso de forma que o nosso consultório melhore. Então, como que eu recomendo que as pessoas procedam em cima disso aí? Primeira coisa, vamos supor que você tenha 4 convênios, tá? Vamos usar um exemplo. Você atende 4 convênios diferentes. Você precisa fazer um estudo para descobrir qual convênio é mais lucrativo para você. E aqui eu quero que você preste muita atenção em como é que se faz essa lucratividade, como é que se calcula essa lucratividade. Não é pegar a tabela do convênio e verificar qual que paga mais. Isso não é lucratividade. Entendam de forma mais ampla possível. Vamos imaginar que o convênio A, ele paga, sei lá, ele paga R$20 por um procedimento. Só para exemplificar, todos os procedimentos do convênio A
pagam R$20. Todos, 100% dos trabalhos disponíveis ali custam R$20. O convênio B paga R$50. Então, se você analisar só em termos de tabela, parece que o convênio B é melhor que o convênio A. Porque você olha e fala, poxa, o convênio B paga 50, o convênio A paga 20. Então, parece que o convênio B é muito melhor. Então, eu vou cortar o A e ficar com o B. Agora, vamos olhar isso de uma forma mais abrangente. Vamos abrir a mente para entender qual que é o contexto de lucratividade que eu estou comentando com você. Vamos imaginar que o convênio A, que só te paga R$20, ele cobre 4 procedimentos. Ele cobre profilaxia, ele cobre restauração, ele cobre, sei lá, extração e cobre mais um procedimento. Vamos lá, a aplicação de flúor, vai, muito simples, vamos botar 4 coisas muito simples. Ele só cobre isso. O convênio B paga R$50. Só que nos R$50 ele cobre restauração, ele cobre extração, ele cobre prótese, ele cobre ortodontia, ele cobre raspagem periodontal, ele cobre uma infinidade de coisas. Ou seja, cada procedimento que eu fizer no convênio B, eu recebo R$50. Eu estou usando uma média só para ficar claro na nossa explicação. No convênio A, não. Cada procedimento eu recebo 20. Só que o paciente do convênio A, ele vem e ele precisa fazer uma restauração, mas ele precisa fazer uma exodontia e uma prótese. Só que o convênio A só cobre a restauração. E agora? Não cobre a exodontia, não cobre a prótese dele. O que esse paciente do convênio A vai fazer? Normalmente, o paciente do convênio A vai pagar por fora, em particular, o serviço da extração e o serviço da prótese. Então, efetivamente, o convênio A vai te pagar R$20 pela restauração. Só que aquele paciente, ele se torna, entre aspas, um paciente particular. Ele é um paciente misto, porque o convênio não cobre. E aí, se eu analisar o ticket médio, guarda essa palavra, anota essa palavra aí, ó, ticket médio. Essa é uma palavra utilizada em marketing e administração. Ticket médio é o pagamento médio dos seus clientes. Por exemplo, um supermercado vende para 100 pessoas no mesmo dia. Qual é o ticket médio de venda? Sei lá, pode ser R$200. Quer dizer que teve gente que comprou R$400 em compra, teve gente que comprou 50, mas na média deu R$200. Isso é o ticket médio de um usuário do supermercado. Então, se a gente pensar em ticket médio do seu cliente, é basicamente você pegar todos os seus clientes e dividir a quantidade de dinheiro que eles te pagaram pelo número de clientes. Aí você tem uma média, um cliente gasta em média R$500 no meu consultório. Então essa é a média. Óbvio que vai ter gente que vai gastar 10 mil, vai ter gente que vai gastar R$100. Então mas o ticket médio é 500. Então tudo que você fizer para aumentar o seu ticket médio, você ganha em escala, porque aí você está aumentando isso para toda a rede de pacientes que você atende. Está fazendo sentido isso? Tá. Então vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui o convênio A, que só me pagou R$20 pela restauração, só. Só que aquele cliente fez extração comigo e fez uma prótese comigo. Isso quer dizer que o ticket médio, aquele cliente pagou, final para mim, ele pagou R$1.500 entre uma prótese, uma extração e os R$20 que eu ganhei do convênio. Então esse cliente me vale R$1.500. Agora no convênio B, se eu transportasse esse mesmo cliente para o convênio B, que paga mais, ele paga R$50 pelo procedimento, ele me pagou R$50 pela restauração, R$50 pela extração e R$50 pela prótese. É o que o convênio paga. Ou seja, ele me pagou R$150. Do outro lado, eu tenho um paciente de um convênio que paga muito mais barato, mas no conjunto de cliente, eu ganhei muito mais atendendo pelo convênio A. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer antes de mais nada. Você tem que sentar, olhar os seus convênios e olhar eles de forma global e não pela tabela deles. A tabela é um indicador falho, é um indicador muito falho. Se você se focar na tabela, as chances de você ter problemas ou pelo menos ter prejuízo nos seus atendimentos é extremamente grande.
Por isso que pessoas que atendem muitos convênios normalmente não ganham dinheiro na clínica. O ticket médio fica muito baixo, porque assim, quase todos os procedimentos da clínica ficam sendo executados por convênio. E aí é muito difícil fazer com que um paciente particular entre nesse bolo. É muito difícil. Por isso que você vai fazer o seguinte, eu não sei se você atende um convênio, 2, 3, 4, 10 convênios. Eu estou usando um exemplo para quem atende convênio. Depois eu vou falar só do particular, ainda nessa palestra. Bom, se você pega então seus convênios e começa a hierarquizar aquele convênio que te paga mais em termos globais e não em termos de tabela, ok? O que é o termo global? O quanto que é o cliente que eu adquiro via convênio, o quanto que ele efetivamente gasta ali. Nosso ticket médio, vamos pensar que no convênio A vieram 100 clientes. Então eu somo todos os pagamentos desses 100 clientes e divido por 100. E aí eu vejo quanto é o meu ticket médio de cada cliente do convênio A. E aí eu faço a mesma coisa para o convênio B. Eu atendo 100 clientes do convênio B, vejo quanto eu efetivamente ganhei de dinheiro, entradas, faturamento entrado no meu consultório pelo convênio B, e aí eu faço uma média. Aí eu vou ter o ticket médio de um cliente que tem convênio B. E aí é muito simples, eu só vou fazer uma comparação. A é maior que B? É. Se A é maior que B, o convênio A é melhor que o convênio B. Para mim, para a minha realidade, hoje, no meu consultório. Bom, eu vou fazer isso e vou hierarquizar os meus clientes, os meus convênios. Então eu tenho que o convênio A é melhor que o convênio B, que é melhor que o convênio C, que é melhor que o convênio D. O que eu vou fazer? Eu vou, em primeiro lugar, cortar o meu convênio menos lucrativo. Vamos supor que eu atenda 4 convênios. O convênio D é o que eu menos tenho ticket médio, é o que menos me gera dinheiro no consultório. Bom, se eu quero aumentar a minha clientela particular, uma das coisas que eu tenho que fazer é abrir espaço de atendimento. Eu não tenho como aumentar a clientela particular tendo um paciente de convênio, entre aspas, concorrendo com aquele tempo do cliente particular. Então tem gente que chega para mim e fala assim, Éder, mas eu posso fazer assim, ó, convênio eu atendo terça, quarta e quinta e o resto particular? Não é a melhor estratégia, porque você pode ter um paciente particular que precisa ser atendido no dia do convênio. E aí você acaba dificultando a vida daquele cara que mais te paga. Então, eu particularmente não acho essa a melhor estratégia. É uma estratégia? É. Não acho que seja a melhor estratégia. Então, isso aí a gente vai deixar para você decidir, mas eu estou dizendo o que eu acho. Eu acho muito melhor você ter os pacientes particulares prioritários, nos melhores horários. Não sei, isso também depende de onde você mora. De repente, se você mora em São Paulo, capital, as pessoas não gostam muito de serem atendidas ali por um horário de 2 horas da tarde. Elas gostam de horários ou no início ou no final, por causa da rotina de vida que elas têm. Então isso depende muito. Se você, por exemplo, mora perto do metrô, se você mora numa periferia, bom, você conhece o lugar que você está inserido. Então não existe uma regra padrão que eu falo assim, ó, tal horário é melhor. Se eu falar isso, eu vou estar sendo injusto com você. Eu não quero ser isso. Eu quero que você entenda o que é melhor. Com certeza você sabe onde que seus clientes preferem ser atendidos. Bom, voltando, nós temos os 4 convênios e a gente vai pegar o convênio D e vai cortar. Vou ligar para o convênio D, olha, é o seguinte, eu estou me descadastrando, eu não vou mais atender pessoas do convênio D. Ok, tirei o convênio D. Agora, o que eu vou fazer efetivamente para conseguir encher a vaga do convênio D? O que eu vou fazer? Agora, a gente vai entrar na parte que também serve para aumentar a clientela particular de quem não atende convênio. Funciona exatamente igual. Então agora os dois contextos se misturam, tá? Os dois contextos se misturam. Vamos lá. Eu tirei um convênio. Eu estou com a agenda livre agora no consultório. Tem espaço lá, tem 4 horas semanais e eu preciso socar gente lá dentro. Eu preciso ter cliente nessas 4 horas. O que a gente vai fazer? Agora entra exatamente o que eu fiz no meu consultório, exatamente o que eu já fiz assim de perto, acompanhando amigos meus, fazendo exatamente a mesma coisa e dando certo, e exatamente o que eu ensino dentro dos meus treinamentos, dos meus cursos. É a mesma coisa. Vamos lá. O que a gente faz? Primeiro, a gente vai num programa gerencial, e aí nesse ponto um programa gerencial faz toda a diferença.
Eu particularmente uso o Dental Office, e aí todo mundo sempre me pergunta, qual programa gerencial você usa, Éder? Olha, eu uso o Dental Office. Ele é o melhor? Para mim ele é o melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não uso o Dental Office, Éder, eu uso o Easy Dental. Poxa, fazer o quê? Faz com o Easy Dental, faz com o que você tem. Se você não tem nenhum, o Dental Office é melhor. Se eu já tenho um, cara, tenta tirar o máximo possível do que você já tem, para você não ficar tendo que investir desnecessariamente nesse momento. A hora que você estiver preparado e falar, agora é o momento de escalar, você investe num equipamento melhor, num software melhor. Agora não. Bom, vamos lá. Você vai pegar os seus pacientes particulares e você vai estudar os seus pacientes particulares. Você vai tirar algumas características deles. Por exemplo, qual é a quantidade de pacientes, qual que é em termos de quantidade, em relação à idade. Idade é um fator importantíssimo. Por exemplo, na minha clínica, 70% dos clientes têm mais de 30 anos. 70% tem mais de 30 anos. Olha que discrepância é. Porque eu trabalho muito com reabilitação oral, então a tendência é que eu tenha muitos clientes desse ponto. Por outro lado, a gente também trabalha com ortodontia, onde atrai um público mais jovem. Mas mesmo assim, a desproporção é grande. Eu atendo muito mais clientes de reabilitação, implantes e cirurgia do que clientes de orto. Proporcionalmente, o volume é maior. Então, se eu precisasse aumentar minha clientela, será que não é muito mais fácil eu aumentar a clientela daqueles que eu já tenho como semelhantes ali? Pois é sim. E eu não sei se você está pensando como eu. Eu quero me justificar nesse ponto aí. Eu quero que você lembre a eleição para presidente passado. Dilma e Aécio. Independentemente de falar quem é bom, quem é ruim. Dilma e Aécio. Se você lembrar, a Dilma, ela estava na frente lá no Nordeste, lembra disso? E o Aécio estava na frente no Sudeste, com exceção de Minas Gerais. Minas Gerais, a Dilma estava na frente. Qual que foi a estratégia do Aécio? A estratégia do Aécio foi, nossa, eu não estou tão bem assim lá no Nordeste, então eu vou investir minhas energias no Nordeste. Para ele fez sentido fazer isso, porque, afinal de contas, em São Paulo ele estava na frente, mas aqui no Nordeste ele estava fraco. Então ele foi investir no Nordeste. A estratégia da Dilma foi exatamente o contrário. Eu estou forte no Nordeste e eu estou fraca no Sudeste. Eu vou investir todas as minhas fichas no Nordeste, porque lá eu já estou bem. E aí é muito mais fácil você ser receptivo num lugar que você já está bem, do que você ser receptivo num lugar que você não está bem. Está fazendo sentido isso para você? Então, assim, resumindo a história, a Dilma ganhou, você sabe disso, todo mundo sabe, mas ela ganhou muito pela força do Nordeste, mesmo que ela já estivesse bem lá. O que eu quero te dizer é, existe uma festa, duas festas rolando, duas festas para você ir. A festa 1 tem um monte de gente que gosta de você e tem 20% de pessoas ali que não te conhece, mas 80% ali gosta de você. Na outra festa, tem 20% de pessoas que te conhecem e 80% que não te conhece. Qual das festas você vai fazer mais sucesso? Na festa que tem 80% de pessoas que te conhecem. Faz muito sentido isso. Então, se você vai na festa que tem 80% de pessoas que te conhecem, você tem 80% de pessoas para falar, nossa, olha lá, o Dr. João chegou, o Éder chegou, e aí aquelas pessoas te abraçam, aquelas pessoas conversam com você. Os outros 20% vão olhar e falar, nossa, mas quem é esse Éder? Porque todo mundo gosta dele. O que está acontecendo? Chama a atenção das outras pessoas. Agora, se eu vou na festa que menos gente me conhece, eu vou conversar com poucas pessoas e talvez os outros 80% não percebam sequer que eu estou ali. Então, o que eu estou te falando dentro de odontologia é a mesma coisa. Se você tem uma base de clientes que ela é mais favorável e ela gosta mais do seu tipo de atendimento, direciona suas energias para ela, porque a tendência é que ela te recepcione muito bem e ela aumente a sua clientela. Foi exatamente isso que eu fiz no meu consultório. Eu vou te contar uma história agora, vou te contar uma história real aqui que aconteceu na minha clínica. Bom, eu nem sempre tive uma clínica grande, hoje eu tenho uma clínica grande, mas eu comecei com um consultório muito pequeno, um consultório extremamente simples. Se você pensar assim, o mínimo possível para existir um consultório era o que eu tinha, o mínimo possível para existir um consultório era o que eu tinha, então era muito pouca coisa. E eu comecei a trabalhar me dedicando muito
para atender bem o cliente, muito. Eu tentava entender o meu cliente. Naquela época eu já tinha algum conhecimento de marketing e gestão, não era tão aprofundado quanto hoje, mas eu já tinha. E aí eu usei aquilo para, de certa forma, atrair um certo tipo de público. Bom, em um ano eu já contei, não sei se eu já contei isso para você, eu tinha clientela formada, meus horários estavam cheios, eu estava bem. E aí eu comecei a escalar isso. Eu falei, nossa, e agora? Eu estou cheio, gente, eu estou precisando otimizar isso aqui, porque eu não cobrava tão caro, eu não tinha pacientes tão bons ainda, não tinha os pacientes de reabilitação que eu queria ter. E aí eu falei, como que eu vou escalar isso? Bom, eu comecei a fazer o que a gente chama de regra de Pareto. Eu já falei isso algumas vezes, eu uso isso na minha vida pessoal, eu uso isso na minha vida profissional, eu uso isso em tudo que eu posso usar. Regra de Pareto, ela diz basicamente o seguinte, 20% de coisas correspondem a 80% do seu resultado. Ou seja, 20% dos meus clientes, eles vão me dar 80% da minha lucratividade. E isso funciona. A regra de Pareto, ela pode prever, por exemplo, que 80% dos acidentes ocorrem em 20% dos lugares. Ou que 20% de erros ou falhas que você comete correspondem a 80% dos problemas que você tem. Então, obviamente, é muito mais fácil eu lidar com o Pareto do que eu lidar com a consequência do Pareto. Por exemplo, eu tenho muitos problemas no meu consultório. Eu posso ficar resolvendo um problema por dia, ou eu posso ir lá no Pareto e falar, por que eu estou tendo esses problemas? Ah, eu estou tendo esses problemas aqui porque de alguma forma eu não controlo o meu financeiro. Eu não controlo o meu protético de forma correta. Aí eu começo a ter problemas. E aí o que eu faço? Em vez de ficar brigando com o protético, reclamando para o protético, eu venho aqui no Pareto, olho a causa e falo, não, então eu tenho que mudar o sistema. Eu tenho que, sei lá, contratar outro protético, ou eu tenho que ter um sistema de controle desse protético que não me gere problemas. Funciona. Se você aplicar isso nos seus clientes, vai funcionar exatamente igual. E como que aplica isso nos clientes? Se você pegar um cliente típico, lá da tua base, e olha quais são os seus melhores clientes. O que pode ser os melhores clientes? Pode ser aqueles que pagam mais, ou o melhor cliente pode ser aquele que está sendo tratado dentro da especialidade que você tem. Às vezes você é implantodontista, mas ainda faz clínica geral. Se você tivesse que jogar suas energias para atrair mais cliente, você queria atrair mais cliente de clínica geral ou de implante? Se você é especialista em implante, provavelmente de implante. Se você é especialista em ortodontia, provavelmente sua resposta é ortodontia. Se você é especialista em estética, gosta de fazer faceta, provavelmente você quer mais clientes de faceta. Isso faz todo sentido. Então o Pareto me ajuda a selecionar essas pessoas. Eu pego 20% dessas pessoas e aí eu vou fazer ações de marketing para esses 20%. O que é uma ação de marketing? Pode ser uma propaganda, pode ser uma forma de comunicação, pode ser uma revista, pode ser uma carta, uma sequência de cartas, pode ser e-mail, pode ser propaganda no Facebook. N possibilidades. E aí eu não vou discutir a possibilidade aqui dentro, porque depende de muitos outros fatores. Mas eu quero dizer o que eu fiz. Quando eu tinha muitos clientes e falei, preciso de um espaço maior, que é inclusive o espaço que a gente está aqui hoje. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 5 cadeiras odontológicas e também tem um centro cirúrgico. Então são 6 locais de atendimento clínico, um centro cirúrgico, mais 5 cadeiras, 5 salas para atendimento. Então, existe uma rotatividade grande. Agora, imagina o contexto da minha transição. Eu saí de uma sala com um consultório só e fui para uma sala que tinha 5 vezes mais capacidade de atendimento. Como que eu faria para que eu não ficasse com esses consultórios de forma ociosa durante um grande tempo? Eu fiz uma ação de marketing. Então, eu fiz uma ação. Essa ação é basicamente pegar os meus 20%, a minha regra de Pareto, eu peguei os meus clientes que eram mais lucrativos e os clientes que eram mais indicadores do meu trabalho. E sabe o que eu fiz com ele? Olha só. Eu peguei esses clientes, peguei os 20% e produzi um material específico para eles. Eu criei uma revista, que é essa revista que você está vendo aqui, ó. Revista Ortoimplantes, uma revista com a minha marca, com a marca da minha clínica, e ela tem vários conteúdos aqui dentro, vários conteúdos. É uma revista enorme? Não, é uma revista de 24 páginas, ela tem 24 páginas. Só que aqui dentro não tem nenhuma
propaganda do tipo assim, ó, venha fazer clareamento dental na Ortoimplantes com Éder Carneiro. Venha fazer implantes com Éder Carneiro. Os melhores implantes do mercado. Esse tipo de propaganda não vende bem, porque ela, de certa forma, já está empurrando um produto para o prospecto. E aí ele fica menos atento a esse tipo de informação. Eu coloquei aqui só conteúdos informativos mesmo, para ele saber, por exemplo, o que é um implante. Como que se produz aqui um implante? Como que se lida com o implante? Por que eu preciso saber sobre implante antes de me decidir o tipo de profissional que eu vou procurar? Esses tipos de informações estavam aqui. No máximo de propaganda foi essa aqui, ó, que é uma propaganda totalmente institucional, não é uma propaganda que está vendendo produto, é uma propaganda que está falando bem da clínica, alguma coisa assim. E o que a gente fez com isso? O que a gente ganhou com isso? A gente ganhou share of mind. Eu vou falar sobre share of mind aqui ainda hoje para você entender. O que a gente fez? A gente pegou, separou os 20% dos nossos clientes e a gente pegou todos os clientes que já tinham indicado algum material para a gente. Por exemplo, algum paciente para a gente. Então a gente pegou na nossa ficha, no nosso programa gerencial, e aí o programa gerencial tem uma força enorme porque ele te permite fazer esse tipo de pesquisa. E aí eu fui lá e peguei assim, ó, quero todo mundo que já me indicou pelo menos um cliente. E aí eu tirei a lista das pessoas que já me indicaram algum cliente. E eu peguei a lista dos 20% dos meus melhores clientes em termos de faturamento, as pessoas que mais me pagaram, e eu fiz isso durante os últimos 2 anos. Então eu peguei uma lista boa de gente. Quando eu peguei essa lista de gente, eu criei a revista e eu mandei essa revista para essas pessoas. Eu mandei só para elas. E eu mandei para elas com uma carta junto. Nessa carta eu falava assim, olha, você está recebendo uma revista em primeira mão. Eu mesmo, Éder, que escrevi essa revista. Isso é verdade, eu escrevi, separei as matérias, eu não fiz a tal diagramação porque eu não sei mexer com imagem, eu não sei manipular imagem. E aí eu contratei uma pessoa para diagramar, que é simplesmente construir as imagens, que é um trabalho técnico que não tem nada a ver com odontologia. Mas o conteúdo que estava lá dentro foi eu que selecionei, porque obviamente eu tinha um conteúdo ali que eu queria que aparecesse. Então eu entreguei para a mão do cara, o cara fez, e quando eu fui entregar para o paciente, eu não entreguei para todos os meus pacientes. Eu entreguei só para a minha regra de Pareto, para aquelas pessoas que já tinham indicado, para aquelas pessoas que eram meus melhores clientes. E aí tinha uma carta lá dentro. E nessa carta eu falava sobre a revista, que eu tinha criado essa revista e que eu queria muito a opinião dos meus, daquelas pessoas, daqueles indicadores, daquele grupo específico, eu queria muito ouvir a opinião deles, se eles gostaram, porque eu estava pensando em aumentar e distribuir isso para os meus outros clientes de forma geral. Falei, olha, se eu distribuir para todo mundo, eu acho que vai ajudar essas pessoas. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que vai ajudar? Eu gostaria muito de te ouvir. Eu não sei se é a melhor opção, mas eu queria muito que você me ajudasse a decidir como que eu vou usar esse aqui. Bom, eu posso garantir para você que eu fiquei umas 3 semanas recebendo ligação de cliente, me agradecendo por eu ter mandado, me dando feedback, falando para mim assim, olha, Éder, eu gostei muito, o que você acha de fazer assim para divulgar? O que você acha de fazer assado? Teve gente que veio aqui agradecer pessoalmente, falou, nossa, Éder, eu adorei você ter me mandado essa revista. Por quê? Porque eu não distribuí ela, eu mandei para pessoas específicas. Mas essas pessoas, elas eram especiais, porque eram pessoas que já me indicavam clientes ou eram pessoas que tinham um tratamento muito melhor aqui na minha clínica. Então, se eu potencializei, eu alimentei essas pessoas melhores, a tendência é que eu aumente a quantidade de pessoas melhores no meu consultório. E isso funcionou. Em menos de 1 mês, eu consegui distribuir pacientes para todas as outras salas que eu tinha aqui. Porque eu criei o Share of Mind, eu fiz com que uma quantidade enorme de pessoas que já me conheciam, mas que às vezes assim, conhecia, mas não estava tão ligado mais ao consultório, porque todo mundo tem sua vida pessoal. E aí de repente eu trouxe elas de volta para o universo da odontologia. E isso funciona. Então se você pretende aumentar a sua clientela particular, você pode usar exatamente a mesma técnica. Você pode juntar os seus melhores pacientes, juntar os seus pacientes que são mais indicadores, trabalhar esses pacientes para que eles te indiquem mais clientes. Agora eu te faço uma pergunta importante. Dentro dessas ações que eu comentei aqui com você, dentro dessa história que eu comentei com você aqui, existiu algum momento em que você pensou assim, eu acho que isso é antiético? Existiu algum momento que você pensou, eu acho que isso é feio?
ou ilegal, ou imoral? Não, né? Pois é. Uma preocupação que eu sempre tive foi a de não desrespeitar os meus colegas dentistas. Eu preocupo muito com isso, porque eu acredito que uma odontologia feita de forma ética, ela é melhor para mim, sem dúvida nenhuma, mas ela é melhor também para o meu colega dentista, ela é melhor para o meu paciente, ela é melhor para quem não é meu paciente, ela é melhor para todo mundo ganha. E aí existe uma ideia limitada de que, não, existe um código de ética que não deixa o dentista fazer propaganda. Gente, o código de ética, ele é sim engessado, mas ele deixa a gente fazer propaganda e as melhores propagandas. Porque são propagandas como essa que eu citei, esse meu exemplo que eu dei, são propagandas mais efetivas do que se eu tivesse colocado na TV, do que se eu tivesse colocado um carro de som, do que se eu tivesse distribuído o panfletinho pela cidade. Não se compara o nível de interação que a gente consegue quando a gente está trabalhando no nosso cliente, quando a gente está trabalhando ele com cuidado, com carinho, em comparação com qualquer outro tipo de mídia. E é isso que eu queria que você ficasse como mensagem. Para que você consiga aumentar a sua clientela particular, o caminho é filtrar essa clientela, entender essa clientela, saber por que ela trata com você, qual que é o perfil de idade, o perfil de comunicação, por que ela gosta de você. Se ela está tratando com você, eu posso garantir que ela tem alguma percepção muito boa em relação a você. Talvez nem você saiba disso, mas ela tem. E aí você pergunta para ela, pergunta para o seu cliente típico, fala assim, nossa, por que você está aqui? Por que você não está lá no consultório da esquina? Ela vai te dizer, ela fala, é o jeito de atender, é a sua educação, é a sua rapidez, é a sua honestidade, é o seu preço, é alguma coisa. E aí você vai anotando essas coisas e vai comparar se ela faz parte do seu hall de clientes principais, aqueles que você mais quer ali no seu consultório. No meu caso, eu quero os clientes de reabilitação oral. Então eu procuro muito entender como que eles veem o meu consultório. E a partir do momento que eu entendo como eles veem o meu consultório, eu consigo criar o design em volta que é agradável para eles, eu consigo criar o horário de atendimento que é bom para eles, eu consigo criar os métodos de comunicação que são bons para eles. E isso funciona muito bem. Para você ter uma outra ideia e para a gente finalizar essa linha de raciocínio, eu quero te contar uma história que eu fiz agora. Na minha turma de alunos, eu acho que imagina uns 4 meses atrás, assim que começou a falar de crise no mercado, eu chamei todo mundo e falei, galera, aqui ninguém vai ter crise não, peraí, vamos estruturar uma ação de marketing coletiva, todo mundo vai fazer isso aqui e vocês vão olhar qual vai ser o resultado disso. O que a gente fez? A gente criou um programa de 6 meses, 6 meses de comunicação, está acabando agora 6 meses, 6 meses de comunicação. Todo mês você vai mandar uma carta de papel para o seu cliente. Para todo mundo? Não, para o Pareto. Lembra da regra de Pareto? Nós vamos mandar só para a regra de Pareto. E cada uma é uma carta. E você vai mandar no primeiro mês uma carta, no segundo mês outra carta, no terceiro mês outra carta, no quarto outra carta. E cada carta dessa tinha um conteúdo. Eu expliquei lá, não vou falar disso aqui porque vai ficar enorme a história. Mas cada uma tinha um tema. O que eu posso te garantir é que nenhuma dessas cartas estava assim, olha, venha conhecer a nossa estrutura, venha tratar com a gente, venha ver o clareamento que eu tenho, porque toda vez que você tenta vender para o cliente, ele torce o nariz, ele não gosta disso. Ninguém gosta de receber cartas de vendas na sua casa, mas a gente ama receber histórias, receber comentários, receber dicas, a gente gosta disso. Pessoas que estão se comunicando com a gente simplesmente porque querem o nosso bem. Então o que eu fiz? Eu criei cartas que têm temas específicos que são cartas de relacionamento. Eu entrego para esses meus pacientes conteúdos de relevância, de importância para eles, mas que não vendem nada. Eu não chamo ele para vir fazer implante comigo, eu não chamo ele para vir fazer limpeza comigo naquele momento. Porque se eu fizer isso, provavelmente ele vai torcer o nariz e falar, mais um cara querendo aproveitar de mim, porque provavelmente ele está sem pacientes na clínica dele. Ele vai pensar isso. Então não faça isso. Pense justamente o contrário. Pense em como agradar o seu cliente de forma que ele olhe e fale, nossa, como o Dr. Éder é legal, né? Olha, ele cuida de mim, ele se preocupa comigo. E quando você se preocupa com outra pessoa, você começa a gostar dela.
E se você gosta de uma pessoa, você quer ver ela bem, você quer ver ela com sucesso, é assim que funciona. E se eu gosto de uma pessoa, provavelmente eu vou indicar ela para o meu amigo, eu vou indicar ela para minha mãe, eu vou indicar para minha esposa. Se alguém do meu hall de amizades precisar de um dentista, é o Dr. Éder que vai resolver, porque é o cara que ajuda, é o cara que cuida, é o cara que é legal, é o cara que não fica querendo me vender as coisas. Então entendam que quando a gente pensa em marketing, quando a gente pensa em gestão, a gente não está pensando em coisas antiéticas, a gente não está pensando em ser um vendedor chato que incomoda as pessoas. Isso aí é coisa antiga. Se alguém está falando para fazer isso, não dá moral, não dá conversa, deixa passar. Não precisa criticar a pessoa, mas deixa. O marketing moderno, o marketing que funciona, é o marketing de relacionamentos. Todos nós gostamos de relacionamentos. Todos nós alimentamos bons relacionamentos. A gente se sente bem diante de um bom relacionamento. Então a gente pode fazer isso com o nosso cliente também. Agora, ficou claro para você que você consegue utilizar a sua base de clientes para aumentá-las? E aí você consegue também pegar os seus, eventualmente, se você atende convênio, pegar os seus convênios melhores, os piores, cortar os piores e focar usando a regra de Pareto para atrair mais pessoas? Viu como é fácil fazer isso, gente? Eu fico assim impressionado. Viver bem de odontologia, ter clientes bons, é extremamente fácil. Você só precisa saber essas ferramentinhas que eu estou te comentando aqui. Quando a gente faz esse tipo de programa aqui, a gente está, na verdade, distribuindo formas de melhorar a odontologia. Eu tenho certeza que você deve estar olhando e falar, poxa, é mais fácil do que eu imaginava. E é isso que eu quero que você entenda. É mais fácil, é possível. Você mesmo pode fazer um monte de coisa só com essas dicas que eu coloquei aqui. Tudo bem? Bom, eu vou reforçar algo muito importante. Primeiro, use a regra de Pareto para fazer o seu consultório crescer. Segundo, baixe o material, coloca o teu melhor e-mail aqui embaixo para que você tenha acesso ao material complementar que eu vou soltar para você no domingo à noite. Tudo bem? E se você gostou muito dessa aula, se você aprendeu alguma coisa com isso aqui, eu peço que você coloque aqui embaixo, aqui ó, tem uns comentários, a caixa do Facebook, coloca lá teu comentário, coloca lá tua opinião. Eu garanto para você que eu vou ler todos os comentários, eu vou ler 100% dos comentários e vou responder todos aqueles comentários que estiverem lá me perguntando alguma coisa. Eu vou responder. Eu tirei a minha semana para ficar à disposição de ajudar outros colegas a conseguirem melhorar também os seus consultórios odontológicos. Eu já tenho o meu consultório muito bacana, muito bem organizado, eu estou muito bem com isso e é muito bom estar aqui, eu garanto para você que é muito bom estar aqui. E eu sei que através de conversas como essa, a gente consegue espalhar essa notícia para muita gente, para muita gente. Por isso que eu tiro, 2 vezes por ano eu tiro minha semana para fazer isso. Então eu quero que você aproveite essa semana, assista aos vídeos, porque domingo à noite eu vou tirar eles do ar, não tem jeito. Eu tenho que voltar para a minha vida normal, tenho que voltar para os meus negócios aqui também, assim como você tem os seus também tem os meus, mas nessa semana eu estou 100% à disposição, ok? Um grande abraço, muito obrigado. A gente ainda tem mais um vídeo fantástico que vai falar sobre as tendências de crescimento dentro da odontologia. Seria muito interessante você entender o que vai ser bom daqui a um ano, em 2016, para poder se adiantar, para poder chegar na frente, beber água mais limpa. Tenho certeza que isso é fantástico. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.